Vamos lá então, pessoal, teorias ácido-base e efeitos eletrônicos. Ó, primeira coisa, as teorias ácido-base no total são 3. É a de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. Aí você me pergunta, Rodrigo, mas qual que é a certa e qual que é a errada? Não existe certa e errada. Acontece que a de Arrhenius, ela é linda, maravilhosa, mas para a química inorgânica. A de Bronsted-Lowry e a de Lewis, ela é perfeita aqui para orgânica. Beleza? Então aqui vamos falar da teoria ácido-base para compostos orgânicos. Primeiro, qual que é a ideia? Teoria de Arrhenius. O que é um ácido para Arrhenius? Ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio ou o hidrônio. Que quando eu falo que eu libero o íon H+, sucesso, teoria de Arrhenius. Beleza? O ácido. Rodrigo, então o ácido carboxílico, ele é ácido porque ele libera hidrogênio? É. Mas assim, existem outros compostos que são ácidos, mas não necessariamente eles tendem a liberar o hidrogênio. Beleza? Olha só, exemplo, HCl. É um ácido inorgânico. Ele é ácido porque ele, libera íon H+, Cl-. Olha o exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2CO4. Também é um ácido inorgânico. Eu me ionizo 2H+, mais SO4 menos 2. E olha, por exemplo, o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Se ioniza em 3 mols do íon H+, mais fosfato menos 3. Sucesso? Mas agora, o que é a base para Arrhenius? Para Arrhenius, bases ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido. Rodrigo, ali você falou ionização e aqui você falou dissociação. Pessoal, existe uma grande diferença. Quando eu falo ionização, é totalmente diferente de se falar dissociação, beleza? Ionização é a ação de formar íon, formar. Dissociação é separar. Então, dissociação você separa íons. Então, é pré-existente, eles já existem. Ionização, você forma íons. Exemplo de ionização, ácidos. Lá não tinha o exemplo do HCl. Perceba que o HCl, vou até fazer assim, o HCl é hidrogênio ligado simples com o cloro. O que acontece em meio aquoso, né? Ele forma o íon H+, mais o Cl-. Ele forma. Se eu tenho ligação covalente, eu não tenho íon. Se eu tenho lá o H2CO4, é ligação covalente. Em meio aquoso, eu formo 2 mols do íon H+, mais o meu sulfato menos 2. Eu formo. É diferente da dissociação, que acontece, por exemplo, sais. Se eu tenho NaCl, a ligação aqui no NaCl é ligação iônica. Eu já tenho o íon, o Na é mais e o Cl é menos. Em meio aquoso, eu só separo. Eu fico Na mais Cl menos. Eu separo. Separa íons. Acontece aonde? Nas bases inorgânicas. Exemplo, hidróxido de sódio. Por que hidróxido de sódio é uma base inorgânica? Porque o sódio, ele está pegando seu um elétron, aí eu tenho a hidroxila, ele vai doar. O sódio fica mais, a hidroxila fica menos. Então ele já é positivo e negativo, já tem íons. Ele só vai se separar. Na mais OH-. Então, ionização é uma coisa, dissociação é outra coisa totalmente contrária. Então, muito cuidado, fechou? Então, voltando aqui, base para Arrhenius. Quando acontece a liberação do íon OH-, também chamado de oxidrila ou hidroxila, beleza? Exemplo, que eu falando anteriormente, o NaOH. Acontece a sua dissociação, né, em Na+, OH-. Outro exemplo ali, o hidróxido de cálcio. Acontece a sua dissociação, cálcio mais 2 e 2 mols do OH-. E hidróxido de alumínio, mesma ideia. Agora, aquilo era para inorgânica. Agora, na orgânica, o buraco é mais embaixo. Teoria de Bronsted-Lowry. São 2 cientistas, tá? Um Bronsted e outro Lowry. Ácidos de Bronsted-Lowry. Definição. É toda espécie química, molécula ou íon capaz de ceder prótons. Ceder. Perceba que muda
A ideia não é que ele libera, não é que ele solta, ele cede. Também que soltar e ceder é a mesma coisa, né? Mas não é que ele libera porque ele quer, é porque às vezes tem alguém atraindo. Em si, Arrhenius e Bronsted, na teoria de ácido, é parelha. Vai sair hidrogênio? Vai, então é ácido. Beleza? Vai sair hidrogênio? Vai, então é ácido. Mas agora a base, que o buraco é mais embaixo. É toda espécie química, molécula ou íon, capaz de receber o íon H+. Perceba que não é mais liberar o OH, é receber. É, por exemplo, se eu falo bem assim, HCl mais água, qual que é a ideia? Eu sei que o HCl ele vai tender a liberar o hidrogênio. Por que ele tende a liberar, Rodrigo? Porque o cloro é muito eletronegativo. Ele vai atrair o elétron para si. Se ele atrai, essa ligação vai ser quebrada. Se quebra, o Cl vai ficar menos, o hidrogênio vai ficar mais. Porque o cloro vai trazer o elétron para si. Se o hidrogênio é liberado, pensa na água. É OHH, certo? A água, o seu oxigênio tem par de elétrons livres. Ele vai pegar esse hidrogênio e formar o H3O+. E eu vou ter o Cl-. Pelo fato da água ter recebido o hidrogênio, ela é chamada de base. Neste caso, base de Bronsted. Eu não posso falar que ela é uma base de Arrhenius. Porque base para Arrhenius é quando libera o hidroxila. A água liberou o hidroxila? Não liberou. O que ela fez? Ela pegou o hidrogênio. Se ela pega o hidrogênio, ela é uma base de Bronsted. Beleza? Então, o que é a base para Bronsted, Lori? Toda espécie química, molécula ou íon, capaz de receber prótons, que no caso é o hidrogênio. Olha esse exemplo aqui. HCl água, H3O+, Cl-. Perceba, o HCl é o meu ácido, certo? A minha água é a minha base. Perfeito. Isso no sentido direto. No inverso, existe um termo de conjugação. O que é o termo de conjugação? Se eu for voltar, o que o meu H3O+ vai ter que fazer? Ele vai ter que soltar o hidrogênio para voltar a ser água, certo? Se ele solta o hidrogênio, ele será um ácido conjugado. O que o Cl vai fazer? O Cl vai pegar o hidrogênio e virar HCl. É no sentido inverso. Então, ele vai ser a minha base conjugada. Então, quando a gente fala sobre conjugado, é o sentido oposto, beleza? Então, perceba que o H3O+, ele é o meu ácido conjugado e o meu Cl- é a minha base conjugada. É sempre o oposto. Sempre o oposto. Rodrigo, o que eu tenho que observar? Para onde está indo o hidrogênio? Ah, aqui eu era HCl e eu fiquei H3O+, então o hidrogênio veio para a água, então ela é minha base. Ah, aqui está Cl-, agora virou HCl, então o hidrogênio no sentido inverso foi para o cloro, então ela é minha base, conjugada, beleza? Então tem que ter cuidado. Ó, HCl e NH3. Por que o HCl e NH3, o HCl continua sendo ácido? Porque olha só, HCl, olha o produto, eu sou Cl-. Eu sou Cl-. Então, qual que é a ideia? HCl, se eu Cl- depois, ele vai soltar o hidrogênio. Então, ele é ácido. Quem vai pegar o hidrogênio? Eu era NH3 e virei NH4. Então, eu sou uma base. Pronto. Agora, na ideia de conjugação, que é o oposto. NH4, quando vira NH3, ele solta o hidrogênio. Então, ele é o ácido conjugado. Cl- vira HCl, então ganha hidrogênio, então é a minha base conjugada. Então perceba que é um troca-troca aí. Simplesmente eu vou ter meu ácido e minha base, tanto no sentido direto quanto no inverso, mas no inverso a ideia é de conjugação, beleza? E agora Lewis. A perspectiva de Lewis é um pouco mais específica, tem a ver com par de elétrons. Olha só, ácidos de Lewis. Toda espécie química capaz de receber par eletrônico em ligação dativa. Lembra o que eu fiz aqui com a água? Lembra o que eu fiz com a água?
O que eu usei? Par de elétrons. Para pegar o hidrogênio. Quem recebeu? O HCl. Então, ele é meu ácido de Lewis. Rodrigo, mas ele não era um ácido de Arrhenius? Ele é. Ele não é um ácido de Bronsted? Ele é. Então, ele também é um ácido de Lewis? É. Uma substância, ela pode ser ácido de Arrhenius, Bronsted e Lewis, sem nenhum problema. Tudo depende do meio reacional. Tudo depende do meio reacional. Olha só. E é a espécie carente de elétrons. Olha só. Todos os cátions, alumínio mais 3, hidrogênio e o Bf3. E o que é a base para Lewis? É a espécie química que utiliza o seu par de elétrons. Então é a espécie química que ela tem par de elétrons sobrando. Então é uma espécie química que tem elétrons sobrando. Oxigênio, nitrogênio e afins, né? Acontece muito com os ânions, principalmente hidroxilas e amônias. Exemplo. Acidez comparativa. Antes de mostrar aqui, eu quero vir aqui com vocês. Pare e pense comigo. Se eu falo bem assim, a água, ela não é básica e nem ácida, ela é neutra, certo? Se eu digo que eu tenho NaOH mais água, qual que é a ideia por trás do NaOH mais água? Cara, a minha hidroxila, ela pode simplesmente interagir com o hidrogênio e tentar capturar o hidrogênio. Não a hidroxila em si, mas o seu par de elétrons. Mas se o par de elétrons pegar o hidrogênio, a água vai sair um hidrogênio, ela fica hidroxila. Vai ficar a mesma merda, né? Agora, se eu falar o seguinte, se eu digo, por exemplo, BF3, aí tu pensa, vixe, eu não sei o que o BF3 é. Relaxa. Aí eu digo mais amônia. Ah, Rodrigo, eu não sei o que amônia é. Relaxa. Aí eu vejo que o meu produto, porque essas questões ela traz o produto, eu vejo que vai estar bem assim. BF. Vou desenhar melhor. BF. F. N. H. Perceba que ele gerou um complexo. Não um complexo, mas ele está excedendo a regra do octeto. E uma questão, ela pode perguntar quem que é o ácido, quem que é a base. Aí eu tenho que matutar, pensar. Peraí, pensa comigo. O boro, ele é família 3A. Então, ele é boro ligado a flúor e a flúor, certo? Ele se estabiliza com 6 elétrons. O nitrogênio aqui na minha amônia também está estável. Ele tem seu par de elétrons. O ponto está aqui. O par de elétrons está forçando uma ligação com o boro. E aqui, ó, essa forçada de ligação. Se o nitrogênio está cedendo o par de elétrons por meio de uma dativa para se ligar com o boro, qual que é a ideia? Ele é a minha base. Ele é minha base de Lewis. Então, o BF3 é o meu ácido. Rodrigo, mas ele não libera hidrogênio. Mas ele é chamado de ácido de Lewis. Por que ácido de Lewis? Porque ele é o receptor do par eletrônico. Então, perceba que não necessariamente tu vai ter hidroxila. Não necessariamente tu vai ter hidrogênio tendo ali a ação. Só pelo fato de você imaginar que é o par de elétrons do nitrogênio agindo, ele é a base de Lewis. Quem está recebendo é o BF3, ele é o ácido de Lewis. Então perceba, isso aqui é clássico de cair, beleza? Vamos voltar aqui, cadê? Opa. Cadê o slide? Tá aqui. Acidez comparativa. Por exemplo, álcoois, água, fenóis, ácido carboxílico, ácidos inorgânicos. Ácidos inorgânicos, eles são mais ácidos do que o ácido carboxílico, que é mais ácido que o fenol, que é mais ácido que a água, que é mais ácido que os álcoois. É dito que eles têm a maior constante de acidez, que é esse meu Ka. Ka é a constante de acidez. O que é constante? Constante é a concentração do meu produto sobre a concentração do meu reagente, beleza? Se a acidez ela é na perspectiva de Arrhenius e Bronsted, tá bom? Ela é medida pela quantidade de hidrogênios no produto liberado. Então, quanto mais produtos, maior a constante. Fechou? Então, por isso que se diz, quanto maior o Ka,
maior a acidez. Então, por exemplo, qual substância é mais ácida? O ácido acético ou o ácido fórmico? Ambos são ácidos carbônicos. Desculpa, ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. A diferença é que um tem um carbono, outro tem 2 carbonos. O ácido fórmico. Ah, Rodrigo, é só porque apresenta menos átomos? É porque pelo fato de eu apresentar menos átomos, eu tenho a maior rapidez ida para a liberação do hidrogênio. Porque eu tenho menor indução eletrônica. Então, quando você pensar em compostos ácidos, quanto menor for ele, mais ácido ele é. Fechou? Mais ácido ele é. Ultimamente não anda mais caindo. É que eu tava pensando numa situação. Se você tiver elementos eletronegativos ligados ao meu composto. Exemplo. Se eu tiver o seguinte. Lembrei aqui de um caso que caía antigamente. Hoje em dia não cai tanto, mas eu vou demonstrar. Se eu tiver aqui esse meu ácido propanoico. E digamos que eu tenho aqui também esse meu ácido propanoico, mas esse aqui tem cloro. Qual dos dois é mais ácido? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo. Ah, Rodrigo, por quê? Porque o cloro ele vai atrair, vai ter uma indução eletrônica para cá. Se ele tem uma indução eletrônica para cá, ele torna essa extremidade mais fraca. Ah, Rodrigo, mas o oxigênio é mais eletronegativo, mas ele vai tornar mais fraca. E se ele torna mais fraca, o hidrogênio sai com maior facilidade. Antigamente era muito cobrado isso. Hoje em dia quase não cai. Olha aqui o ácido acético, o ácido butírico, também conhecido como ácido butanoico, beleza? Qual que é mais ácido? O ácido acético. Por quê? Menor quantidade de átomos de carbono. Ah, eu coloquei no slide, tinha esquecido. Olha aí, o ácido acético e o ácido cloroacético. O cloroacético. Por quê? Pelo fato de eu ter o halogênio, eu vou proporcionar maior acidez porque eu vou liberar o hidrogênio com maior facilidade. Beleza? E sobre a basicidade? Sobre a basicidade, a mina secundária é mais básica que a mina primária, que é mais básica que a mina terciária. Aí tu pensa, vixe, mas por que a secundária é mais básica que a primária e que a terciária? Porque não tem uma ordem, né? Se fosse primária, secundária e terciária, era uma coisa. Se fosse terciária, secundária e primária, é outra coisa. Agora, por que é secundária, primária e terciária? É por conta do par de elétrons referente ao hidrogênio. Como assim por conta do par de elétrons referente ao hidrogênio? Primeiro, olha a amônia e a metilamina. Eu sei que a metilamina ela é mais básica. Mas por quê? Porque eu vou ter uma indução eletrônica maior reforçando o nitrogênio. Porque o nitrogênio é o meu elemento mais eletronegativo. Pensa que no exemplo que eu demonstrei aqui, eu vou enfraquecer. Se eu enfraqueço, eu libero o hidrogênio com maior facilidade. Então, quanto mais fraco fica essa minha extremidade, mais fácil o hidrogênio sai. Se mais fácil o hidrogênio sai, mais ácido eu sou. Ok? Agora, aqui eu tenho que pensar em fortalecer. Por quê? Porque no caso do nitrogênio, quem faz a ideia de basicidade é o seu par de elétrons. Então, quanto mais indução eletrônica eu tiver, mais básico eu sou. Como assim? Olha só. Amônia e fenilamina. Amônia. Rodrigo, mas tu acabou de falar justamente que era por conta da indução. Sim, mas aqui eu tenho ressonância. Ressonância atrapalha a ida, porque na ressonância eu tenho estabilidade. Olha o que eu coloquei. A amônia é mais básica porque o anel benzênico da fenilamina diminui a basicidade por apresentar atração dos elétrons para o centro do anel aromático. Quando você tem o anel aromático, você tem a ressonância. Então não tem uma atração para cá, quase não acontece, porque eu tenho a ressonância. Fechou? Agora, essa que é legal. Dimetilamina ou a metilamina? Dimetilamina ou a metilamina? 3, 2, 1. Tcharam! Dimetilamina. Por quê? Porque olha só, eu tenho 2 carbonos. Então eu tenho 2 reforços. 2 reforços. Rodrigo, se eu tivesse um cloro, aí eu iria atrapalhar. E se eu fosse atrapalhar, eu vou tornar menos básica. Beleza? Vou tornar menos básica. Aqui, eu tenho 3 carbonos e no outro eu tenho 2 carbonos. Ou seja, a dimetilamina e a trimetilamina.
Dimetilamina ou trimetilamina? Dimetilamina. Dá vontade de falar trimetilamina. E esse caso cai muito em vestibular tradicional. Porque a gente pensa, opa, o CH3 eu tenho 2 reforços, aqui eu vou ter 3 reforços, né? Tá certo a ideia. Mas olha só, as aminas terciárias apresentam menor basicidade porque o excesso de radicais, então o excesso que complica. Então o nitrogênio provoca um impedimento espacial para a liberação do par eletrônico. Simplesmente os 2 nitrogênios vão estar fazendo a geometria piramidal, sem nenhum problema, porque aqui eu também tenho um par de elétrons. Mas pelo fato de eu ter esse radical CH3, 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 eu vou me atrapalhar na hora de utilizar o meu par de elétrons para atrair. Então, o excesso de radicais impacta. Por isso que a secundária ela é mais básica que a primária, que é mais básica que a terciária. Beleza? Como tirar cheiro de peixe das mãos? A gente viu no módulo 12, a perspectiva do peixe, que é a característica da amina, né? Da trimetilamina. Se ela é básica, é só você usar uma substância ácida. Tem gente que passa vinagre. Por quê? Porque o vinagre é o ácido acético, é o ácido carboxílico, né? Então, você pode utilizar uma substância ácida, no caso, alho e limão tem a presença de ácido cítrico, né? Tem a presença também de ácido ascórbico, que é a vitamina C, e assim por diante. Então, quando se falar sobre tirar odor, você pode fazer o processo de neutralização. Não é o caso do alho. O alho, aquele cheiro de alho nas mãos, você tira com sabonete inox. Mas não é neutralização. É porque você está acelerando o processo de conversão daquele meu composto que causa o cheiro do alho em outro que é inodoro. Beleza? Então, ali é aceleração. Fechou? Então, esta aula fica por aqui. Perceba que também é bem tranquila essa ideia e é mais visão. É você olhar para saber qual que é a teoria ácido-base, se é de Arrhenius, se é de Bronsted, se é de Lewis, é ver o que está acontecendo. Beleza? Então, até outra aula.